E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre distribuição frequencial de probabilidade, tá? Em especial, a organização da aula eu vou dar uma pequena introdução com exemplo, né? Depois eu vou comentar, explicar um pouco melhor o que é a função de distribuição de probabilidade, justamente com uma tabela de distribuição de probabilidade. Por fim, eu vou tentar trazer um pouco mais do aspecto teórico, né? Vou tentar fazer uma generalização a partir desses exemplos, né, que a gente vai ver nessa aula. Então vamos lá, vamos começar com a nossa introdução aqui. Primeira coisa que eu tenho para falar é que essa aula aqui ela é bastante importante porque é a partir do raciocínio dela, né, que a gente consegue montar modelos de probabilidade que a gente utiliza em diversas áreas, né, desde estudos da natureza quanto da economia. Então, o que é uma função variável aleatória, né? Então, primeira coisa, vamos começar a organizar aqui, ó. Então, S é um espaço amostral, né, onde para cada elemento atribuímos um número. Então, a gente já viu em aulas anteriores, né, o que é espaço amostral, o que é probabilidade, tudo isso. Se você não viu esses vídeos, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, porque a gente vai utilizar esses conceitos. Tá? Então, muitas dos espaços amostrais, dos eventos que a gente tem, eles já são colocados como números, né? Cada elemento do espaço amostral já é dado como um número, como por exemplo o lançamento de um dado, cada elemento é um número, mas nem sempre isso ocorre. Então, quando isso não ocorre, a nossa função variável aleatória ela vai fazer isso, ela vai atribuir a cada elemento do espaço amostral um número, certo? A partir dali, a gente define uma função chamada variável aleatória, né, indicada por uma letra maiúscula e seus elementos por letra minúscula. Isso de uma maneira geral. Tá? Vamos começar a ver alguns exemplos aqui para a gente entender do que a gente está falando. Então, o primeiro exemplo, ó, o lançamento de duas moedas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o nosso espaço amostral ele não é constituído por números, né? Então, quando eu lanço duas moedas, eu posso obter cara na primeira moeda e cara na segunda, cara na primeira e coroa na segunda, coroa na primeira e cara na segunda e coroa em ambas, certo? Isso aqui é o nosso espaço amostral, o conjunto de todos os resultados possíveis no lançamento de duas moedas. Daí eu vou definir, né, a minha variável aleatória. Então, a variável aleatória x, ó, veja que está representado por uma letra maiúscula, ela diz o quê? O número de caras. Tá? Então, agora eu vou atribuir a cada elemento aqui um número. Como que eu vou contar esse número? É a quantidade de caras aqui no lançamento de duas moedas. Então, com isso eu posso montar essa tabelinha aqui. Ó. Então, aqui estão todos os pontos amostrais. O que é um ponto amostral? É cada um dos resultados possíveis no meu espaço amostral. A minha função x, né, minha função variável aleatória, ela vai atribuir um número a cada um desses elementos. Como que eu vou atribuir um número? Pela quantidade de caras. Então, aqui eu tenho duas caras, aqui eu tenho uma cara só, aqui eu também tenho uma cara só, e aqui eu não tenho nenhuma cara, né? Vão ser coroa nas duas moedas. Então, agora sim, ó, a cada ponto amostral dentro de um experimento aleatório, eu atribuí um número. Então, esse número é atribuído por meio da função, né, variável aleatória, certo? Ou só variável aleatória, a gente pode chamar por enquanto, para não confundir com a função que vai vir mais para frente. Distribuição de probabilidade. Então, vamos lá. Então, olha só, esse outro exemplo aqui. Então, é uma tabela em que a gente tem o número de acidentes diários registrado em um mês em um estacionamento de veículos. E só para adiantar, eu vou fazer esse exemplo aqui, eu vou aprofundar um pouquinho mais dele no Excel, num outro vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Então, olha só, o número de acidentes e frequência. Então, o que aconteceu aqui? Né? O dono ali, ou um funcionário do estacionamento, ele verificou que dentro, né, de um mês, os dias em que ocorreu zero acidentes, os dias em que ocorreram zero acidentes, ou melhor, que não ocorreram acidentes, foram 22. Então, em 22 dias desse mês, a gente não teve nenhum acidente. Em 5 dias do mês, a gente teve apenas um acidente. Em 2 dias do mês, a gente teve 2 acidentes. E em apenas um dia, a gente teve 3 acidentes. Se a gente somar aqui, né, 22 mais 5 mais 2 mais 1 dá 30. Então, a gente presume que esse mês seja um mês de 30 dias, certo? Poderiam ter mais valores, né? De repente pode ter
poderia ter acontecido 4, 5, 6 acidentes. Nesse caso aqui, o número máximo de acidentes que teve no estacionamento foi 3, que foi apenas um dia, por isso que foi registrado. Então, como que a gente vai fazer no Excel, né? Eu vou montar uma tabelinha em que eu tenho cada dia do mês e depois eu registro do lado a quantidade de acidentes e depois eu vou mostrar no Excel como que a partir dali a gente monta essa tabela aqui. Tá? Então a gente pode já começar a fazer alguns cálculos de probabilidade. Então um dia a probabilidade de não ocorrer acidentes. Então eu vou colocar assim, ó, a probabilidade de E0. Eu vou chamar de E0 o evento em que ocorrem 0 acidentes. Né? Não ocorrer acidentes é a mesma coisa que ocorrer 0 acidentes. Veja que eu poderia montar o espaço amostral colocando todos os dias, e daí poderia montar o evento E0, né, colocando todos os dias em que teve 0 acidentes, no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 10, no dia 5, né? Mas eu não preciso disso, eu posso fazer direto. Por quê? Para calcular a probabilidade, eu só preciso de um número de elementos do evento. Como o evento aqui é o não ocorrer nenhum acidente, eu sei que em 22 dias não ocorreu nenhum acidente, dividido pelo número de elementos no espaço amostral. O que é o meu espaço amostral aqui? É esse mês, são os dias do mês. Então foram 22 dias, né, em que não ocorreu nenhum acidente, de um total de 30 dias. Eu posso fazer essa conta direto. A gente pode simplificar aqui a fração e tal, ou se você preferir, a gente pode deixar em porcentagem, né? Já arredondando aqui vai dar 73%. Tá? Então, em 73% dos dias, não ocorreu nenhum acidente. Vamos continuar calculando a probabilidade. A probabilidade de ocorrer um único acidente, né? Se eu pegar um desses dias aqui. Então, eu vou chamar de probabilidade de E1. Né? O E1 é ocorrer um único acidente. Eu não vou copiar a fórmula aqui, eu vou colocar direto. Foi um total de 5 dias em que ocorreu um único acidente, né? Tá aqui, deu um total de 30 dias. Eu posso simplificar de novo, ou posso já fazer a divisão e colocar em porcentagem, 17%. É só fazer a divisão, 5 divididos por 30 vai dar 0,17, né? Já arredondando, transformando em porcentagem, é só multiplicar por 100. A probabilidade de ocorrer 2 acidentes, eu vou chamar a probabilidade de E2, certo? Então foram 2 dias em que ocorreram 2 acidentes, deu um total de 30 dias, certo? Então aqui também transformando em porcentagem, vai dar 7%, arredondando, tá? E por fim, a probabilidade de ocorrer 3 acidentes, né? Probabilidade de E3 é igual a, foi um dia só que ocorreu 3 acidentes, de um total de 30. Então, com base nesse mês aqui, a gente chegaria numa probabilidade de 3%. Eu estou arredondando, tá? Por isso que não deu certinho a metade, né? Aqui, eu já arredondei os valores, certo? Então, assim, com base nesse mês, eu posso calcular probabilidade. Então, assim, para o mês que vem, qual seria a probabilidade de que não tenha nenhum acidente? 73%. Qual é a probabilidade de que eu tenha 2 acidentes no meu estacionamento? 7%, né? E assim sucessivamente, ok? Então, a gente calcula isso com base em um mês. Claro que se eu calcular em mais meses, né, eu vou ter um valor mais adequado. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar como que a gente faz isso, né? Como que a gente pode, com vários meses, chegando num valor mais seguro, vamos dizer assim, né? 73% é com base em um mês, pode ser que o mês seguinte seja completamente diferente. Bom, a partir dali, eu monto a tabela de distribuição de probabilidade. A tabela de distribuição de probabilidade talvez seja a coisa mais importante dessa aula aqui, né? Que você saia dessa aula sabendo montar uma tabela de distribuição de probabilidade. E recordando mais uma vez, eu vou fazer um vídeo em que eu vou mostrar como fazer uma tabela de distribuição de probabilidade no Excel, tá? Que eu vou deixar na descrição. Então, olha só, a partir das contas que eu fiz, eu posso montar essa tabela. Essa aqui é a tabela de distribuição de probabilidade, em que eu tenho o número de acidentes, tá? Então, são os números. Aqui eu já não estou mais olhando para o espaço amostral, eu já estou olhando direto para os valores, né? O espaço amostral seriam os dias lá do mês. Eu já estou colocando direto os valores que eu atribuí a eles, né? Que é a quantidade de acidentes: 0 acidentes, 1 acidente, 2 acidentes, 3 acidentes. E a probabilidade que eu calculei ali anteriormente eram 73%, né? 17%, 7% e 3%. Se você somar aqui a probabilidade, vai dar certinho 100%. Aí a pergunta, tem que dar sempre 100%?
Sim e não. Do ponto de vista teórico, tem que dar, né? Porque você está somando todas as probabilidades possíveis, então tem que dar 100%. Mas do ponto de vista prático, pode dar um pouco diferente, porque a gente trabalhou com arredondamentos. Não deu certinho 73%. Deu 73, alguma coisa, aqui deu 16, alguma coisa. Então a gente arredondou os valores. Nessa que a gente arredonda, pode ser que dê uma pequena diferencinha, né? Às vezes dá um 99%, 101%, pode acontecer. Tá? Não quer dizer que esteja errado, é apenas uma diferença por arredondamentos. Bom, generalizando, então trazendo agora uma ideia mais geral, né, do que a gente está fazendo. Bom, x é uma variável aleatória. Tá? Então, primeira coisa, variável aleatória. O que é uma variável aleatória? Vamos recordar, é quando dentro de um espaço amostral eu vou atribuir para cada elemento do espaço amostral um número. Tá? Pode ser que já o espaço amostral já seja formado por números, como pode ser que não seja. O exemplo que a gente viu ali do número de caras, né? Não, o nosso espaço amostral eram letras ali, eram pares com letras, né? Cara com palavras, né? Cara, coroa. E mesmo assim, a gente fez uma função para atribuir um número a cada um dos elementos. Então, ele pode assumir os valores x1, x2, x3, x4, até um certo xn, né? Um número finito de valores. Então, tais que para cada valor corresponde um elemento de um espaço amostral. Beleza, isso aqui a gente já viu. Então, o que a gente vai fazer agora? Para cada valor, a gente vai associar uma probabilidade. Então, o x1 vai ser associado a uma probabilidade P1, o valor x2 vai ser associado a uma probabilidade P2, o valor x3 vai ser associado a uma probabilidade P3, e assim por diante, certo? Então, com isso, a primeira coisa que a gente tem, que a soma de todas as probabilidades, do ponto de vista teórico, tem que dar 1 ou 100%. Né? Como eu comentei, do ponto de vista prático, pode ser que a gente tenha uma diferencinha por arredondamento. Tá? Mas em teoria, né, se a gente não arredondar nenhum valor, a soma tem que dar sempre 100% ou 1, a soma de todas as probabilidades. Então, os valores x1 até xn e seus correspondentes p1 até pn definem uma distribuição de probabilidade, certo? Uma função distribuição de probabilidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender do ponto de vista teórico. Então, um exemplo aqui, voltando ao nosso caso. O lançamento de duas moedas, podemos construir, né, a seguinte tabela de distribuição de probabilidade. Então, aqui, ó, isso aqui é uma tabela que vai resumir tudo que a gente fez. A nossa variável aleatória x, a gente colocava para cada ponto amostral um número, que era dado pelo número de caras. Então, aqui a gente tem duas caras, aqui a gente tem uma cara e 0 caras. E a gente pode calcular a probabilidade. Isso aqui a gente não fez ainda a probabilidade, mas vamos fazer. Ó, no lançamento de duas moedas, qual é a probabilidade de eu obter cara nas duas? Isso aqui a gente viu em aulas anteriores. A probabilidade é de 1/4, certo? Ou, se você preferir, a gente pode colocar como 25%. Por que é 1/4? Eu tenho 4 elementos no total e aqui eu estou pegando um elemento só, certo? Então, esse raciocínio eu posso generalizar para todos. A probabilidade de eu tirar cara no primeiro e coroa no segundo também é de 1/4, né? Ou 25%. Por quê? Porque eu tenho 4 elementos no total, meu espaço amostral tem 4 elementos e eu estou pegando um específico. Então, cada ponto amostral, obviamente, vai ser 1 sobre n, né? Então, eu posso colocar aqui para todos, certo? 1/4 e 25%. Mas a gente pode fazer um pouco mais aqui, ó, porque aqui eu tenho uma repetição de valores, o valor 1 está se repetindo. Então, o valor 1 ele tem esse elemento aqui e tem esse elemento aqui. Então, eu posso somar as duas probabilidades, né? 1/4 mais 1/4 vai dar meio, né? Ou 2/4, né? Que é a mesma coisa que meio, que você pode escrever também como 50%. Então, eu posso melhorar essa tabela aqui da seguinte forma: os valores que a gente tem é 0, 1 e 2. A probabilidade de, no lançamento de duas moedas, eu tirar nenhuma cara, né? 0 caras, é de 25%. A probabilidade de eu tirar uma cara só é de 50%. Por quê? Porque eu posso tirar uma cara na primeira e uma cara na segunda. Então, eu tenho esses dois elementos de um total de 4, 50%. E a probabilidade de eu tirar duas caras, né, que está aqui, ó, é de 25% também. Certo? Está aqui, ó. Ok? Então, nenhuma cara está aqui embaixo. Uma cara são esses dois e duas caras é esse aqui de cima também, 25%. Então, essa aqui é uma tabela de distribuição de probabilidade, tá? Com base em uma variável aleatória, numa função de
probabilidade, certo? Distribuição de probabilidade. Bom, continuando a nossa generalização, né? Então, a distribuição de probabilidade define uma função de probabilidade. Isso aqui já apareceu, a gente já viu o tempo todo isso, só que a gente não formalizou ainda, é o que eu vou fazer aqui agora. Então, como que a gente descreve isso? Né? Uma função, é um f de x, só que na estatística a gente escreve dessa forma aqui, né? O p de probabilidade, o x é a variável aleatória e o xi significa os elementos dele. É só uma maneira de escrever, né? Normalmente a gente denota uma variável aleatória por uma letra maiúscula, e daí a mesma letra minúscula quer dizer que são os elementos dela, tá? Então, o que seria cada uma das coisas? Cada um dos xis, né? O que é xi? Quer dizer que eu tenho o x1, x2, x3 até um certo xn, né? Para cada xi eu vou ter um p de xi, que seria o pi. Né? Então, para o x1 eu vou ter um p1 correspondente, para o x2 eu vou ter um p2 correspondente, para o x3 eu vou ter um p3 correspondente e assim por diante. É isso que está dizendo essa linguagem aqui um pouquinho mais técnica. Tá? Então, para cada valor da nossa variável aleatória x, a gente vai associar uma probabilidade, né? O p minúsculo. Okay? Então, é mais ou menos isso que significa esse desenho. Né? Minha variável aleatória x, maiúsculo, né? O que ela faz? A partir de um espaço amostral, eu vou associar um número. A minha função de probabilidade, para cada um desses números aqui, eu vou associar uma probabilidade deste número ocorrer. Tá? E a partir dali, a gente determina, então, a distribuição de probabilidade da variável aleatória x. Certo? Vamos ver mais um exemplinho simples aqui, tá? Para a gente fazer bem direto. Então, olha só. É a variável, né? Faltou um i aqui. Não sei se vou conseguir colocar aqui. Ó. A nossa variável x é o número de um dado. Então, no caso aqui já é direto, né? A gente já sabe que o nosso espaço amostral ali de um dado ele já é dado por números. Então, x1 vai ser igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3 e assim por diante até o x6 que é igual a 6. Isso aqui é o nosso n, né? O n quer dizer que é o último valor, que pode variar, né? Que eu estou trabalhando com dado com 6 faces, mas eu poderia estar trabalhando com outro espaço amostral, certo? Então, olha lá. A probabilidade, né, de eu tirar cada um dos valores ali de um dado é de 1/6, né? Isso a gente também já viu em aulas anteriores. A probabilidade de eu tirar o número 1 é de 1/6, de tirar o número 2 é 1/6. Todos eles têm probabilidade de 1/6. Né? O dado é um exemplo de uma situação equiprovável. Cada uma dos elementos tem a mesma probabilidade de ocorrer, certo? Então, a tabela de distribuição de probabilidade seria isso aqui, ó. Os números, né? E aqui tem que corrigir também, que é o número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e as probabilidades, né? Um sexto para cada um deles, e a gente já tem a nossa tabela de distribuição de probabilidade. Nesse caso aqui é mais fácil, né? Mais simples. Bom, para fechar aqui então, nossa aula, que é importante falar para vocês, é da lei dos grandes números. Então, o que ela é e para que ela serve? Primeiro, ela é um teorema da teoria de probabilidade que fornece a probabilidade de ocorrência de um determinado resultado após a realização de repetidos experimentos. Então, pensa no seguinte, vamos pensar naquele exemplo do estacionamento, né, o número de acidentes. Ali foi visto apenas um mês. Então, com base em um mês, eu calculei a probabilidade de ocorrer 0, 1, 2 ou 3 acidentes. Mas como eu comentei, o mês seguinte pode ser diferente. Então, o ideal é que eu faça novamente o mês seguinte. Né? Então ele diz o seguinte, que a média aritmética dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar do valor esperado, média, à medida que ocorrem mais experimentos. Então, primeira coisa, valor esperado já é um conceito um pouquinho diferente que até então a gente não tinha aparecido aqui em nenhum vídeo que eu tinha comentado. O que seria o valor esperado? Sem aprofundar muito em teoria, tentando dizer a grosso modo, o valor esperado seria a média de um número infinito de valores. Tá? Então, o nome, valor esperado, ele já é bem intuitivo, né? Você pode pensar o seguinte, é o valor que a gente espera. Se em um mês eu sei que a probabilidade de 0 acidentes é 73%, com 2 meses pode mudar um pouco, pode ser que eu obtenha, sei lá, 67%. Aí o que eu faço? Eu tiro a média aritmética. A média aritmética entre 67 e 73 é 70%. Então, o 70% é um valor agora mais, que eu tenho mais segurança que ele possa ocorrer que o 73% do primeiro mês. Aí eu vou lá no terceiro mês e faço de novo. Deu um pouco diferente, deu 72%. Tiro a média. Vou de novo para o quarto mês, deu um outro valor. Aí eu vou pegando todos os valores de todos os meses e vou tirando a média aritmética de cada um deles. Né, para 0 acidentes, para 1 acidente, para 2 acidentes. O teorema, né, a lei dos grandes números, ele diz que essa média,
A partir quanto mais valores eu tenho, mais ele vai se aproximar da probabilidade, digamos assim, real, o que seria o que a gente chama de valor esperado, né? Uma probabilidade mais confiável, vamos dizer assim. É isso que esse teorema, grosso modo, diz, né? Então, quanto mais meses eu for calculando a probabilidade de algo ocorrer, a partir do momento que eu for tirando a média aritmética desses meses, eu vou ter uma probabilidade mais confiável de ocorrer. Basicamente é isso que diz o nosso teorema. Então, um outro exemplo dele aqui, ó. Uma experiência com uma urna contendo bolas brancas e bolas pretas, com certa proporção. Então, eu não sei quantas bolas brancas e quantas bolas pretas tem. Pode ser que, sei lá, eu tenha 6 pretas e 4 brancas. Não sei. Aí, o que eu faço? Eu vou tirando uma bola por vez. Então, eu tirei uma bola branca na primeira vez. Depois eu vou lá, tirei outra bola branca. Depois eu vou lá, tirei uma bola preta, tirei uma bola branca. E vai indo. E eu vou anotando os resultados. Sei lá, fiz 10 vezes. 10 vezes deu uma probabilidade de 7 brancas e 3 pretas. 73% das bolas são brancas. Aí eu continuo fazendo. Aí fiz 100 vezes. Agora deu um outro valor. Né? Aí depois eu continuo fazendo, faço 1000 vezes, deu outro valor, e assim por diante. O que a lei dos grandes números diz? Que se eu repetisse infinitas vezes esse experimento, a proporção, né, de bolas brancas para bolas pretas tende a se aproximar à proporção real de dentro da caixa. Né? Então, quanto mais vezes eu faço, mais eu vou me aproximar da proporção real, né? A verdadeira proporção de quantidade de bolas brancas e pretas que tem dentro da caixa. Tá? É isso que diz a lei dos grandes números. Então, eu não queria aprofundar tanto nessa parte teórica, mas eu queria trazer mais como curiosidade, né, de que existe esse teorema na estatística. Então, se você ir repetindo um experimento várias vezes, né, você vai ter probabilidades diferentes, mas a média aritmética dessas probabilidades tende a se aproximar do que a gente chama de valor esperado, que seria a média real, né, a probabilidade real de ocorrer a quantidade de acidentes ou de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é isso aí. Lembrando que eu vou deixar aqui também para vocês, ali na descrição, uma aula explicando, mostrando como que a gente faz no Excel uma tabela de distribuição de probabilidade. Então é isso aí, valeu, até a próxima.